Olá pessoal, eu sou o professor Pedro e eu vou falar um pouquinho aqui nessa aula sobre corrente elétrica, como que ela funciona, para ajudar vocês aí a fazer alguns exercícios depois. Bom, vamos lá, sem enrolação. Como que funciona essa tal de corrente elétrica? Bom, todo mundo já tomou um choque na vida, então já sentiu na pele o que seria ela. Mas, basicamente, é isso aqui, ó. Vamos imaginar um material, tá? Vamos imaginar que esse material é um material metálico, para ficar mais fácil o nosso raciocínio. E como que funciona internamente esse material? Esse material, ele já tem elétrons livres lá, né? Então, se você lembrar do átomo, o átomo tem os prótons, nêutrons e tem alguns elétrons que ficam rodeando ali. Nós estamos nos referindo a esses elétrons, né? Principalmente os mais distantes, nas camadas mais distantes. Então, eu tenho aqui, didaticamente, a representação desses elétrons, certo? O que seria a corrente elétrica? Seria o movimento desses elétrons de forma ordenada, ou para lá ou para cá, tá? Então, se existe um movimento ordenado desses elétrons, existe corrente elétrica, tá? Então, quando a gente põe um dedo na tomada lá e está descalço, alguma coisa assim, passa uma corrente elétrica, ou seja, elétrons estão passando por nós, certo? Por isso que machuca lá. Bom, como que funciona esses movimentos de elétrons? Aí você tem que lembrar na física que não tem como fazer algo sair do repouso e ter um movimento sem que nada haja, tem que ter alguma coisa, né? Então, se você lembrar do exemplo mais facinho aqui, imagine você aqui no chão, tá? E aí você segura uma bolinha, certo? Num segundo momento, o que que você faz? Você pega e solta essa bolinha. O que que vai acontecer? Essa bolinha cai. Por que que ela cai? Porque existe alguma coisa agindo sobre essa bolinha. No caso, em termos de energia, né, a gente pode lembrar da energia potencial gravitacional, né? Então, existe uma energia potencial aqui, ela vai se dissipando, se transformando em energia cinética, ela só não continua aqui porque tem o chão, né? Então, para aqui a bolinha. Tá? Então, você solta a energia potencial, vira um outro tipo de energia, energia do movimento, certo? Professor, então é a mesma coisa com os elétrons? Sim, tem que ter uma energia potencial, uma diferença de potencial que faça com que esses elétrons se movam, tá? Então tem que existir alguma coisa. E o que que é isso? O que é isso? Bom, a gente chama aqui na física de DDP. Então, se você vê em alguma questão aí de vestibular ou de prova, alguma coisa DDP, é a diferença de potencial. E essa diferença de potencial é aquela mesmo que a gente pode medir com um Vzinho, que é o volts, né? Que é, por exemplo, você tem na sua casa aí uma tomada 110 volts, 220 volts. O que significa isso? Que existe uma diferença de potencial que faz com que haja corrente elétrica e essa diferença de potencial é de 110 volts, né, que é a unidade que a gente mede essa diferença de potencial. Então, existe uma diferença de energia que impulsiona os elétrons a percorrer um fio, por exemplo. Então, na sua casa aí, todas as tomadas aí são 110 ou 220, e isso faz com que haja uma corrente elétrica, certo? Então, corrente elétrica é o movimento de elétrons dentro de um condutor, né, causado pelo quê? Causado por uma diferença de potencial, certo? Que a gente mede em volts, é uma diferença de energia de um ponto para o outro. Como que nós representamos isso num circuito, por exemplo? Então, vou desenhar um circuitinho aqui para a gente ter uma noção. Vou fazer uma simbologia aqui e já explico. Ó. Então, vamos supor que a gente tem alguma coisa aqui que liga ali por dois fios e dá a volta. Esse símbolo aqui é o símbolo aí de uma bateria, tá? É um símbolo fácil aí de lembrar de uma bateria. A gente pode ser uma pilha aqui nesse cantinho, tá? Onde eu estou circulando aqui. Bom, aqui a gente pode representar como positivo e negativo. Como que funciona isso? Basicamente, os elétrons vão sair de algum lugar e caminhar, tá? De que lugar eles saem? E é aqui que entra uma confusão, tá? Tem gente que acha que a eletricidade sai da pilha, né? Então tem um elétron aqui, ela sai, começa a sair e dá a volta pelo circuito e chega até aqui. Não é assim que funciona, tá? Todo material ali condutor já tem elétrons livres. Então, já existe elétrons em toda a região aqui, até lá dentro do nosso material, certo? Já existe esses elétrons, certo? Então, esses elétrons já estão aqui. Quando eu ligo o sisteminha aqui, né, encaixo a pilha aqui, o que que acontece? O elétron que está aqui começa a movimentar, certo? O elétron que está aqui do lado começa a movimentar, certo? Então,
todos os elétrons que já estão livres lá começam a se movimentar. Então, essa ideia de você apertou o interruptor para ligar a lâmpada e vai sair o elétron do interruptor e ir para a lâmpada, ela não é bem assim. Não começa a sair dali. Já tem um elétron perto da lâmpada. E quando você causa a diferença de potencial, o elétron perto da lâmpada passa pela lâmpada, o elétron um pouquinho antes daquele elétron que já passou pela lâmpada passa depois. Então já existe ali, está tudo cheio. O que acontece é o movimento. Por isso que é muito rápido, né? Quando você liga a lâmpada. Não é que a velocidade do elétron é a velocidade da luz e aí chega muito rápido lá na lâmpada e acende ela. Não, já tem elétrons lá perto. O que vai acontecer quando você aciona o sistema é que eles vão se movimentar, todos ao mesmo tempo, de uma forma ordenada. Beleza, entendeu? Esse é o basiquinho. Agora, por onde ele se movimenta? Existem dois sentidos aí, tá? Esse sentido que eu estou imaginando aqui para vocês, conjunto com vocês, que vem daqui e para lá, esse aqui é o sentido convencional. É o sentido que a gente adota aí para fazer os problemas, para fazer os cálculos, tá? Então, criou-se esse sentido de forma convencional, mesmo porque não foi desde o começo que o pessoal descobriu por onde que esses elétrons caminham. Então, entende-se hoje de forma convencional que é esse aqui. Porém, o sentido real é assim, tá? O sentido real é do negativo para o positivo. Professor, muda? Muda porque o fenômeno é diferente. Mas em termos de fórmulas, em termos de exercícios, nós podemos pensar da maneira convencional que vamos conseguir, tá? Então, resumindo aqui para deixar claro, já existem elétrons lá livres. Quando nós acionamos o sistema, ou seja, colocamos a pilha aí, todos esses elétrons livres que já existem lá em todo o percurso começam a se movimentar, tá? Por isso dá a impressão que é muito rápido isso aqui. Porque já tem todo. É como se já existisse alguém perto da linha de chegada numa corrida. Então, começou a corrida, ele já ganha a corrida, porque ele está ali perto. Tá? Beleza. Como que funciona isso em termos de forma? Qual que é a fórmula que você deve saber aqui para resolver os problemas? Bom, simplesmente é a fórmula da corrente. Se corrente é elétrons caminhando em algum lugar, então corrente é igual a delta Q dividido por ΔT. O que significa isso? É uma quantidade de carga que passa, né, em um determinado lugar, num determinado tempo. Muito parecido com velocidade, né? Ah, eu corro tantos metros por segundo. O que significa isso? Que você percorre tantos metros em um determinado segundo. Aqui não. Aqui a gente tem que pensar o quê? É uma quantidade de carga que passa em um determinado tempo. Que passa aonde? Aí depende do problema, tá? No caso aqui, vamos imaginar que seria o cálculo dessa região. Então, é a quantidade de carga aqui que passa nessa região em um determinado tempo. Então, o exercício tem que te passar a carga, tem que te passar o tempo, ou tem que passar a corrente e pedir alguma coisa relacionada a isso. Essa é a formulinha básica que a gente vai fazer alguns exercícios aí nos próximos vídeos. Então, até mais. Vejam mais informações aí na descrição do vídeo. Se gostou, dá um likezinho aí. Até a próxima.